Vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. A gente abre esse vídeo já falando de mercado da bola. A gente vai falar aqui nesse vídeo também sobre Libertadores. Então fica até o final desse vídeo, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, que a gente vai falar aqui sobre fase de grupos também de Libertadores, as possibilidades do grupo, aquele conteúdo que eu normalmente faço aqui, eu sei que a galera também curte bastante, né? Então já chega deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal, que isso ajuda bastante a gente por aqui. Vamos lá, a gente abre com uma informação relacionada a Rubem Lescano. O jogador que pertence ao Fluminense, que tem contrato longo, que foi adquirido do Fluminense junto ao Libertad em março desse ano, praticamente não jogou, né, se tornando assim uma das piores contratações da temporada do Fluminense. E, bem, se você pode achar que ele merecia ter jogado, não merecia ter jogado, isso não é um tópico que está em discussão aqui. O fato é que o Lescano pouquíssimas vezes atuou, e nas poucas vezes que atuou não foi um grande destaque do Fluminense. Novamente, você pode achar que ele precisava ter jogado mais para poder ser visto. Isso é uma outra questão. A questão aqui eu estou falando dos dados. E o dado é que, desde o dia 21 de maio de 2025, ou seja, lá de 21 de maio, ele jogou 13 minutos contra o Vitória e foi só. É muito pouco, né? Ou seja, ou o jogador precisa jogar, ou o jogador precisa sair, né? Ser emprestado. E aí o pai dele deu uma entrevista lá para uma rádio, Somos VS Sports, né? Não sei, não conheço diretamente o perfil, mas já acompanho no Twitter há um tempo. E eles entrevistaram o pai do Rubem Lescano, falando o seguinte: o Lescano tá chegando, o pai dele disse isso, né? O Rubem tá chegando para uma semana de férias no Paraguai. Aí ele diz: não sei, o agente dele é quem cuida dessas propostas. Segundo ele, ou seja, o Lescano, ele está bem no Brasil e está aguardando uma oportunidade no Fluminense. Eu não acho que ele volte, e aí, entre parênteses, está assim, futebol paraguaio, né? Ele ainda tem 4 anos de contrato por lá. Recentemente, o Bruno Ponte, que é um jornalista paraguaio também, que eu já acompanho há um tempo, que, enfim, faz programas de rádio também lá no Paraguai, ele estava dizendo que um jornalista que cobre o Cerro Porteño, então só estou deixando claro que eu li alguém dizendo que outro jornalista fez, porque esse jornalista falou numa rádio, então eu não tenho acesso ao áudio. O Daniel Maciel, que cobre o Cerro Porteño, falou que o Rubem Lescano era sim parte do interesse do Cerro Porteño para substituir o Pati Carrizo, que é o jogador argentino que está saindo agora, provavelmente vai para o Libertad, mas está saindo depois de muito tempo. E o Lescano voltaria com essa moral. Eu já trouxe uma informação um tempo atrás, tá? Cerca de 2 meses e pouquinho atrás. Naquela época, havia-se ainda alguma dúvida e a indicação do Subeldia era: olha, o Lescano, eu não vou utilizar ele agora nessa temporada. A indicação da direção de futebol, e aí, tanto das pessoas que tomam decisão na direção de futebol, o scout, o próprio Palongione, toda a direção de futebol, quanto também da direção executiva, né, do Mário Bittencourt à época, chegaram à conclusão que o Rubem Lescano não seria aproveitado e poderia achar um outro local sem perder o investimento, ou seja, com uma proposta boa vindo de compra, que não viria para um jogador que não jogou o ano inteiro, ou com um empréstimo com a possibilidade de incluir ali uma cláusula de opção de compra. E ele não atuaria mais nesse ano. Na época o Fluminense até soltou uma nota ali, a comunicação do Fluminense falando que negava as informações, mas o fato é que 79 jogos, acabou agora, não tem mais jogo nessa temporada, o Lescano não pisou mais em campo. Então, né, enfim, à época eu até noticiei do interesse, não falei do clube Cerro Porteño, mas falei do interesse do futebol paraguaio nele. O Cerro Porteño de início acabou não chegando a um acordo, mas agora volta a carga. Vamos ver se vai levar o Lescano por empréstimo ou não. Eu confesso que eu não sei mais o que opinar sobre essa questão. O Lescano precisa jogar. Eu não sei se voltar ao Paraguai é bom pra gente, porque parece o Terãs voltando ao Uruguai, por exemplo. Se der errado lá, não vai dar certo mais em lugar nenhum. Vamos ver como é que vai ser. Daqui a pouco eu volto a falar de Cerro Porteño, inclusive. Mas antes eu falo de Flamengo e John Arias, porque nos interessa, né? John Arias faz parte ali do hall de ídolos do Fluminense, talvez ou de grandes craques, né? Você escolher o que você quer. Mas é um jogador que, quando voltar ao Brasil, existe o interesse do Fluminense sempre. Mas, segundo o Gabriel Reis, né, o paparazzo rubro-negro, uma fonte ligada à diretoria do Flamengo realizou o primeiro contato pelo John Arias, apresentando um projeto para o colombiano, que ainda não respondeu. E aí diz aqui no texto que há otimismo entre os dirigentes rubro-negros.
tá? Diz também que o Flamengo, no momento, não está priorizando a contratação de jogadores gringos, está priorizando a contratação de jogadores brasileiros, mas que o John Arias furaria a fila e, enfim, cortaria essa pretensão atual do Flamengo de contratar mais brasileiros. As conversas não avançaram, mas há o desejo de contratar o John Arias no Ninho do Urubu, e esse desejo é real, tá? Vamos lá. Cara, me chama a atenção, porque assim, o Flamengo tem, e até o Dedé Onelei, né, nosso comentarista lá no Jornada Catel 1902, há cerca de um mês e meio, ele falou, olha, conversei com uma pessoa de dentro do Flamengo, e ele falou que o Flamengo vai botar a carga forte pelo John Arias, tá? Vai botar a carga forte para trazer o John Arias agora no final do ano. Então assim, dinheiro para chegar lá no Wolves e mover o coração do Wolves, o Flamengo tem. Então, o Flamengo recentemente comprou um jogador por 18 milhões de euros, que ele logo depois chegou, mudou a diretoria e venderam os caras por 18 milhões de euros. O Flamengo gira cifras como um time da parte de baixo ali da Premier League, que é o Wolverhampton. Ele gira dinheiro como um time da Premier League, não como o Chelsea, Manchester United, Manchester City, isso aí não, mas como um time da parte de baixo, que é o Wolverhampton. Então, dinheiro para poder botar na mesa. 30 milhões de euros, 25 milhões de euros. Reembolsar praticamente o Wolverhampton do prejuízo que ele está tendo após comprar o John Arias. O Flamengo tem. Qual que é o problema nesse caso? É o inverso do caso do Nino. O caso do Nino, todo mundo, né? O Fluminense tem um acerto com o Nino, mas a dificuldade é negociar com o Zende. Qual seria o acerto do Flamengo com o Arias? É mais fácil negociar com o Wolverhampton se botar o dinheiro certo. A dificuldade é o Arias voltar. O Arias não tem pretensão de voltar. Isso acho que é mais chamativo até pela forma como está escrita a matéria, que é assim: Flamengo realizou um contato, apresentou um projeto, o Arias não respondeu. Mas o Flamengo está otimista. As conversas não avançaram, mas o desejo de contar com o John Arias é grande. Ou seja, até o momento, do lado de lá, o cenário é: o Flamengo está respondendo sim para o John Arias, mas o John Arias não está perguntando nada para o Flamengo. É quase que isso, assim. O Flamengo tenta, o John Arias não volta. Eu chutaria que o John Arias não volta, tá? Agora, nem para Fluminense, nem para Flamengo, nem para Palmeiras, nem para nada. Acho que era um objetivo muito claro, principalmente da família, de ir para a Europa. E acho que ele aceita jogar até em centros muito pequenos, ir para segunda divisões e etc, de grandes centros, mas em ligas inferiores, para poder ficar na Europa. O cenário é esse. E lembrando, tá? Foi feito na venda, né, quando o Fluminense vendeu o John Arias, foi feita uma cláusula de preferência para o Fluminense. Agora, essa cláusula, ela vai resolver as nossas questões? Eu chutaria que não. Existe a cláusula de preferência do Fluminense. O que é a cláusula de preferência? O Flamengo botou 20, o Wolverhampton tem que chegar pro Fluminense e falar, olha, se você quer igualar a proposta de 20, e aí o Fluminense precisa falar não pro Wolverhampton vender. Então, a questão é que a gente não iguala uma proposta de 25, 30 milhões de euros, né? Então, a cláusula acaba valendo um pouco menos. Bem, vamos falar de Libertadores, né? Eu falei que ia falar aqui sobre Cerro Porteño de novo, porque pode ser um dos nossos adversários, tá? Foi definido, eu acabei não tocando nesse assunto aqui, perdão aí a quem sempre me acompanha. Foi definido o ranking da Conmebol, né? Baseado nos ganhos de pontuação desses últimos anos. O Fluminense ficou na 11ª posição, mas teve a sua vaga como cabeça de chave garantida na Libertadores 2026. Então estaremos no pote A, no pote 1. Já vou botar a imagem dos potes na tela. E por quê? Porque River Plate não se classificou, a gente já virou 10º. Né? Atlético Mineiro não se classificou, a gente já virou 9º. O Racing não se classificou, a gente já virou 8º. E a LDU tem a possibilidade... e o São Paulo também, né? O São Paulo vai para pré-Libertadores, então não entra direto, então a gente já virou 7º. Então, e a LDU ainda pode ser também que vá para pré-Libertadores. Então, nesse momento, a gente é a cabeça de chave. Vamos lá, vamos falar da fase de grupos aqui, e montar o pior e o melhor grupo. Isso aí é uma planilha ali do meu amigo Thiago Minhoca. Sigam, né, quem tem Twitter aí, siga o @Thiago, com TH, Minhoca. @Thiago Minhoca, siga lá. Perfil muito bom de um estatístico lá do Ceará que sempre fala bastante sobre datas, calendários e sobre pote de Libertadores Sul-Americana também. E aí, qual que é a situação aqui? Tá para definir ainda na Libertadores, né, na fase de grupos direto, tá para definir 2 vagas. Ou vai Corinthians ou vai Vasco, final da Copa do Brasil. E no Campeonato Equatoriano falta definir o vice-campeão da Liga Final, lá, Liga 1, regulamento confuso. Falta uma rodada, a LDU tá 1 ponto atrás, mas tem um jogo mais fácil do que o do Barcelona. Então, nesse momento, eu diria que é mais provável que dê LDU. E aí, se der LDU,
o Libertad vai pro pote 2, né? Por isso tá aqui pote 1 ou pote 2. Se der Barcelona de Guayaquil, o Libertad é a cabeça de chave também. A mesma coisa em relação a Corinthians e Vasco. Se der Vasco na Copa do Brasil, o Júnior, que foi campeão do Clausura da Colômbia, um 4-0 em cima do Tolima, né? 4-0 no agregado, José Enamorado. Você vai ouvir já falando desse nome aí, tá? Desse malandro aí do Júnior. Destruiu na final. O Júnior, se der Vasco, o Júnior vai pro pote 2. Se der Corinthians, o Júnior vai pro pote 3. Essa é a única indecisão que tem. Vamos lá, cara. Um olhar rápido sobre ser cabeça de chave, né? Vou considerar aqui, como eu falei, a possibilidade da LDU sendo cabeça de chave. Muito importante, mas uma Libertadores enfraquecida. Falei disso há pouco tempo já, cara. Você olha os cabeças de chave e você vê a possibilidade do Del Valle ser cabeça de chave, né? Já vai ser. Você vê o Libertad com a probabilidade de ser cabeça de chave. O próprio Fluminense, que tem feito boas campanhas nos últimos anos, mas ficou de fora da última Libertadores. E o ranking da Conmebol, ele dá muita presença para os últimos 10 anos. A gente estava fora da Libertadores em boa parte desses últimos 10 anos, né? Tá jogando direto de 2021 para cá. E a gente tá ali como cabeça de chave também, né? A parte Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol e Nacional, que tem um peso histórico, né? Flamengo mais recente, Palmeiras mais recente também, mas Boca, Nacional e Peñarol um peso histórico. Então, é uma Libertadores que deu uma enfraquecida no seu alto escalão, sem River Plate, sem Independiente, sem Racing, times grandes da Argentina, por exemplo, sem a presença de um Atlético Nacional, de Medellín também ficou fora da Libertadores, sem a presença do Colo-Colo no Chile. Então, assim, a gente não... Sem a presença, por exemplo, também do Chile, da Universidade de Chile. Então, são times que habitualmente são times, né, de proporção no continente, que jogam habitualmente a Libertadores, que normalmente tem ali, se não tem força para ganhar os brasileiros, incomodam, né? Tem uma torcida que vai incomodar, tem um estádio que vai ser mais complicado e não estão presentes nessa Libertadores, ou seja, alivia um pouco o caminho. Por outro lado, algumas altitudes, né? Os representantes da Bolívia, provavelmente os 4 terão altitude. Tá aí, altitudes agressivas. Vamos lá, tá? Tentando montar aqui o melhor e o pior grupo, só pra gente fechar aqui essa análise de grupos aqui. Lembrando, o Fluminense não pode pegar nenhum brasileiro do pote 2 ou do pote 3, ou seja, nem Corinthians, né? No pote 2, se der Corinthians, não pode nem Corinthians nem Cruzeiro. E no pote 3, se der Vasco, por exemplo, na Copa do Brasil, também não pode pegar. E o Mirassol também não, tá? No pote 4, a gente também não pode pegar o Mirassol. A gente só pode pegar um brasileiro, Bahia e Botafogo, se vierem da fase 3 da pré-Libertadores, tá? Bahia e Botafogo. E aí, cara, analisando rapidamente, a gente pode pegar um grupo, pote 2, acompanhei um pouco o futebol sul-americano nesse ano, até mais do que a Série B do Brasileirão. Acho que daqui é considerável 2 vantagens, tá? Uma, o Cerro Porteño. O Cerro Porteño não fez um grande ano no Paraguai, foi campeão do Clausura, mas habitualmente o futebol paraguai tem caído de nível. O Olímpia também, acabei não citando o Olímpia, não tá na Libertadores, fez uma péssima campanha no Campeonato Paraguai. O Cerro Porteño como pote 2. O que é o pote? Eu sempre faço essa descrição na Libertadores, todo ano eu faço isso. Gente, pote 2 é o time que você acha de boa ganhar em casa e perder fora. Se for isso, tá de boa. Pote 3 é o time que você ganha em casa e fora, se você empatar, você acha de boa. E o pote 4 é o que você tem que ganhar aí de volta. Se você faz essa campanha, você vai fazer 13, talvez 14 pontos. Isso normalmente dá uma campanha de liderança de grupo, tá? Então, o Cerro Porteño, eu acho que a gente consegue fazer mais do que ganhar em casa e perder fora. A gente consegue, inclusive, ganhar fora. Só que tem uma questão aqui, eu vou fugir dos argentinos aqui nesse caso, e vou fugir do Bolívar, que é uma altitude muito grande, apesar de pegar o Bolívar aqui seria ok também, como pote 2. O Barcelona de Guayaquil seria chato, porque incomodaria muito aqui no Brasil. É um time que, né, os times equatorianos têm sido os grandes rivais do Brasil e Argentina, mas pegar o Universitário do Peru tem uma vantagem, que é fugir do peruano com muita altitude no pote 3. Se cai o Universitário no nosso grupo, não pode cair o Cusco, né, que é o antigo Real Garcilaso, né, 3.500 metros acima do nível do mar. Se cai o Universitário, a gente pega um time a nível do mar, de Lima, que não é dos times mais fortes, e vai fugir de uma possibilidade de altitude no pote 3. O pote 3, considerando a possibilidade do Júnior estar nele, o Júnior é a viagem mais longa. E é uma viagem que vai ser em meio a Brasileirão, a final de Carioca, etc. Então, se a gente puder evitar, é a viagem mais longa possível para um time do Rio de Janeiro é ir para Barranquilha, onde vai ser a final da Sul-Americana, e o Júnior está na Libertadores, pensando em viagem. E é um time
apesar do futebol colombiano não tá lá essas coisas, é talvez o time dos colombianos que tá na Libertadores, o time que mais complique a vida, provavelmente, jogando aqui no Brasil. Agora, do pote 3, vamos lá. Como sempre eu falo aqui, fugir do Argentina é bom, Rosário Central, vai ter casa lotada, né? Mas Rosário não é Buenos Aires, né? Agora, pote 3 é fugir das altitudes. A Colômbia, né, Bogotá, Santa Fé, não é tão absurda a altitude assim, pra gente, né, querer fugir desesperadamente. Mas o Always Ready é jogar em El Alto, né, que é a parte alta de La Paz que tem muita altitude. 4.000 metros acima do nível do mar não dá. Isso aqui é pra fugir de... Se for pra cair, por exemplo, Bolívar ou Always Ready, é melhor o Bolívar. Por quê? Porque o Bolívar tá no pote 2, na teoria, times mais fortes. Então a gente gasta essa super altitude com times mais fortes. E não com um time mais fraco. Por quê? Senão a gente vai pro pote 3 sabendo que a gente vai perder lá, né? E tem times que, por exemplo, o Coquimbo Bonito foi campeão chileno. Uma vantagem gigantesca, mas tá desmontando o time. Então é interessante, vai pegar um estádio possivelmente bem mais vazio. O La Guaira, da Venezuela, outro com uma viagem gigantesca. Né? Até fica em Caracas, mas é muito difícil chegar a Caracas, ainda mais nesse momento. Então esse pote 3 é um pote de logística muito complicada. Então, neste caso de logística muito complicada, poder pegar a Universidade Católica, que vai ter um estádio cheio, né? Vai ter uma possibilidade ali. Ou o Coquimbo Unido, pegar o que não deve ser esse problema de tradicional e etc., seria o melhor os chilenos aqui. O pior, pra mim, de longe, seria o Always Ready, que seria praticamente jogar fora 3 pontos, fora de casa, e aqui no Brasil fazer os 3 pontos. Agora, do pote 4, a gente não pode pegar o Mirassol. Platense e Rivadavia estão estreando na Libertadores. O Platense fez um bom início de campeonato, bom apertura lá, né? Foi campeão. Mas a campanha é pavorosa no clausura do argentino. O Rivadavia se classificou porque foi campeão da Copa Argentina, muito ganhando nos pênaltis. São 2 times que não inspiram qualquer confiança. E aqui tá o nosso argentino. Pegar um desses 2 argentinos aqui seria ótimo pra gente. O Rivadavia é uma viagem maior, é de Mendoza. O Platense é de Buenos Aires, então facilitaria muito pegar, inclusive, o Platense. Para mim, e das fases aqui, né? Fase 3, o vaga 1, vaga 2, vaga 3, vaga 4, não é bom pegar nenhum desses. A possibilidade de vir Bahia e Botafogo aqui é grande. Tem outros times que podem acabar vindo, o próprio Barcelona de Guayaquil ou a LDU. Pode acabar vindo por aí também vi aqui, um Alianza Lima, pode vir um The Strongest, né? Outra altitude muito grande. Então, algumas possibilidades ali que é melhor, se puder evitar é melhor. Então, eu montando meu grupo dos sonhos aqui, a princípio, teria o Fluminense. Vamos lá. Cerro Porteño. Fluminense, Cerro Porteño. Coquimbo Unido e Platense. Ou Fluminense Universitário, Coquimbo Unido e Platense. Compensação pra gente, um grupo que seria horroroso pro Fluminense. Seria Fluminense, Estudiantes, Always Ready e pegar Botafogo ou Bahia vindo da pré. Aí era grupo merda, assim. É grupo difícil. Grupo difícil. De qualquer maneira, o Fluminense não é cabeça de chave à toa. É um dos maiores times. Foi campeão há 2 anos atrás. Agora 3, né? Mas, e vai chegar e sem dúvida nenhuma, pega o grupo que pegar, vai entrar mais sendo temido do que tendo a temer. Beleza? Fecha a régua. Passa a régua e fecha a conta. Tamo junto. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima. E que quarta-feira merda, hein, gente? Era pra eu estar terminando de gravar o pré-jogo agora. Eu não estaria terminando agora 2 horas da manhã, não. São 2 horas que eu tô gravando isso. Era pra eu estar, nesse momento, dormindo o sono dos justos, pra acordar 5 e poucas, 6 horas da manhã pra pegar um voo pra São Paulo e transmitir a ida de Corinthians e Fluminense. Mas não. A gente vai ter que secar o Flamengo às 2 da tarde e o Vasco às 9h30. Que merda, hein, galerinha? Que merda, hein? Próxima, valeu.